Evangelho de João, capítulo 17, do versículo 20 ao versículo 23, diz assim: Não te peço apenas por estes discípulos, mas também por todos que crerão em mim por meio da mensagem deles. Minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um, como tu estás em mim, ó Pai, e eu estou em ti, que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Versículo 22. Eu dei a eles a glória que tu me destes, para que sejam um, como nós somos um. Eu estou neles e tu estás em mim, que eles experimentem a unidade perfeita, para que todo o mundo saiba que tu me enviastes e que os amastes tanto quanto me amastes. Obrigado, Senhor, por tamanha demonstração de amor. E que a tua igreja entenda que a única esperança para o mundo que ainda não te conhece é ela. O Senhor espera da tua igreja que seja testemunha fiel e que viva a unidade, de maneira que vejam a glória do Senhor e creiam no teu Filho Jesus. Portanto, Pai, move os nossos corações, dá-nos entendimento e que nos esforcemos para viver esta unidade, de maneira que vejam o Senhor em nós. Fala aos nossos corações. Fala, Senhor, e que o teu nome seja glorificado. Oramos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. O Senhor Jesus, antes de ir à cruz, Jesus ele fez uma oração profunda. O que demonstra nesta oração é que ele tinha uma preocupação a respeito da unidade da igreja que ele havia criado, a unidade da igreja que ele havia gerado. Ele orou por nós, ele orou por mim, ele orou por você. Quando ele fala no versículo 20, não te peço apenas por esses discípulos, mas também por todos que crerão em mim por meio da mensagem deles. O centro desta oração que Jesus Cristo fez ao Pai foi pedindo que o Senhor promovesse a unidade da igreja. E o objetivo desta unidade é para que vejam a glória do Senhor, a glória do Deus Pai, na igreja. Para que o mundo creia em Jesus. Neste capítulo 17, vários versículos falam sobre esta unidade. O versículo 11 fala a respeito desta unidade. Em vários versículos ele menciona esta unidade e o objetivo dela. Mas o que mais presenciamos nas igrejas hoje é a falta de unidade. E é por isso que nós não transformamos o mundo como Deus espera de nós. Há muitos corações necessitados, há muitos corações sedentos pela palavra do Senhor.
No versículo 21, na segunda parte do versículo, ele diz que eles estejam em nós para que o mundo creia que tu me enviastes. No versículo 23, também na última parte do versículo, para que todo o mundo saiba que tu me enviastes. Então a oração de Cristo tem um objetivo: a igreja promover a salvação através de Jesus. A unidade não é algo opcional para nós. Não é uma opção da igreja viver em unidade. Não é. É um pedido direto de Jesus Cristo ao Pai. Foi uma oração feita pelo próprio Senhor, para que nós vivêssemos em unidade. Tem um propósito: que o mundo creia em Jesus. Não só acreditar, porque acreditar, qualquer um acredita que Jesus Cristo é o Filho de Deus, mas crer significa comprometer-se com Jesus. Declarar Jesus como Senhor, como Salvador. É esse o objetivo da oração de Cristo Jesus. Nós precisamos refletir nesse texto, e é o que vamos fazer agora. Que a unidade é baseada em relacionamento e não em igualdade. Às vezes nós temos dificuldade de nos relacionarmos com pessoas que pensam diferente de nós. Às vezes nós temos dificuldade de nos relacionarmos com pessoas que fazem a mesma coisa que nós fazemos, mas que faz de maneira diferente. E não é para ser assim. No versículo 21, o Senhor Jesus Cristo, Ele menciona em sua oração esse desejo. Minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um. Como tu estás em mim, ó Pai, e eu estou em ti, que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. A unidade da igreja que Jesus deseja, a oração dele por nós, é que a nossa unidade seja semelhante à unidade do Pai com o Filho. Deus Pai e Deus Filho. Que ele chega a dizer que nós somos a mesma pessoa. No capítulo 10, versículo 31 do Evangelho de João, Jesus Cristo, ele diz: eu e o Pai somos um. Nós somos chamados de corpo de Cristo, e o corpo, embora tendo muitos membros, é um só. Os membros formam o corpo. O Senhor Jesus compara a unidade da igreja com a relação entre Ele e o Pai. Isso nos mostra que a unidade não é uniformidade. O Pai e o Filho têm trabalhos diferentes, mas são uma só pessoa. A comunhão profunda é baseada no amor e na missão que Ele nos confiou. Nós não conseguiremos de forma nenhuma cumprir a missão que Ele nos confiou se nós não buscarmos, não nos esforçarmos para termos comunhão. Não conseguiremos.
Todos nós fomos chamados para vivermos como uma família, e nós nos chamamos de irmãos. Precisamos priorizar o amor, o respeito, a missão comum, o objetivo único, que é promover o reino de Deus e fazer aquilo que o Senhor nos convocou para fazer. Ele nos chamou com o objetivo certo, um objetivo que Ele deixa muito claro, o objetivo do nosso chamado. Veja o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15. Ele é muito claro quando diz: se vocês me amam, vocês obedecem à minha palavra. Se de fato nós dizemos que amamos a Cristo, nós procuramos cumprir a missão que Ele nos chamou para fazer. E no capítulo 15, versículo 16, o Senhor nos mostra o objetivo do seu chamado. E que não é uma escolha nossa, é uma escolha dele. Quando ele diz: não foram vocês que me escolheram a mim, pelo contrário, eu escolhi vocês e vos designei para que vocês vá e dê fruto, fruto que permaneça, frutos bons. E no final ele diz: para que tudo quanto pedir ao Pai em meu nome, Ele conceda. Há um objetivo do seu chamado, há um propósito, e que nós somos responsáveis. Não podemos de forma nenhuma nos furtar dessa responsabilidade, Ele nos cobrará. Meus queridos, o Senhor Jesus espera de nós o cumprimento desta tarefa. Ele nos chama com esse objetivo. A responsabilidade é minha. A responsabilidade é sua. A igreja, quando ela é formada, não é dividida. Formada por ministérios. Nós temos vários ministérios na igreja, não é verdade? Ministério de música. Nós temos o ministério de mídia. Nós temos o ministério de sonoplastia. Ministério de oração. E outros ministérios mais na igreja. Recepção. São vários. Mas eu citei vários ministérios, mas nós temos outros. E o objetivo deles é promover o reino de Deus através do seu serviço. Mas cada ministério não é uma igreja independente. Cada ministério deve funcionar para auxiliar o outro. Mas nós temos dificuldade de funcionar desse jeito. Nós temos dificuldade de sermos servos uns dos outros. E é por isso que nós temos dificuldade de vivermos esta unidade. Quando um ministério não cumpre a sua tarefa, o outro ministério sente. Quando o ministério de recepção não aparece para receber as pessoas, nós sentimos a sua falta, sentimos a falta do seu serviço. E cada ministério deve trabalhar pensando no ministério que depende dele.
E da mesma forma, cada crente, nós somos interdependentes, meus amados. Nós dependemos um do outro para sermos igreja. E nós temos que nos preocupar um com o outro, senão jamais conseguiremos ser essa unidade a qual Cristo orou para que sejamos. Jamais. É uma grande dificuldade fazer com que os ministérios trabalhem em harmonia, de maneira que sejam servos uns dos outros. É complicado demais. Porque não queremos servir um ao outro, queremos ser servidos às vezes. E quando um falha, toda a igreja sofre. Toda a igreja. E fica difícil de nós vermos a glória de Deus na igreja. Fica difícil. Um reclama com o outro, e quem é que paga o preço? Todo mundo vai reclamar para quem? Para quem é, irmão? O pessoal reclama quando o ministério não funciona? Pastor. Quando um ministério não faz o seu trabalho, vai, pastor, cadê o ministério fulano? Cadê o pastor? Não sei o que e tal. E a gente fica gastando tempo mais com a igreja do que com aqueles que precisam ser alcançados. Se nós vivermos esta unidade, nós vamos gastar mais o nosso tempo com a missão que Cristo nos confiou. Eu tenho pregado a respeito do amor à igreja, e o amor não é simplesmente sentimento, é quando nós nos preocupamos com o andamento da igreja. É saber que a nossa falta, a igreja sentirá. É saber que a falta do nosso relacionamento com o nosso irmão, também a igreja sentirá. E a pergunta é: tenho me relacionado com meus irmãos em Cristo de forma intencional para que o mundo creia que Jesus Cristo é o Salvador? Temos nos relacionado desta maneira? Estou valorizando a comunhão ou mantendo distância, preferindo para que não haja atrito? Isso não é unidade. Nós precisamos aprender a nos relacionar melhor. Nós precisamos nos colocarmos mais à disposição da igreja do que simplesmente do nosso ministério. Às vezes nós olhamos muito para o nosso ministério e esquecemos que há outros que dependem de nós. Nós sabemos que todos nós somos passivos de não estar em algum momento na nossa igreja. Sabemos disso. Adoecemos. Algum compromisso que não podemos comparecer. E é por isso que há várias pessoas no ministério, para que não haja descoberto um momento ou outro, o outro ministério. É um cobrindo o outro, é um ajudando o outro. A unidade da igreja testemunha ao mundo que Jesus Cristo é real, que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo transforma a nossa vida. Quinta-feira nós estivemos aqui aprendendo a dar o nosso testemunho, falar do que Jesus Cristo já fez na nossa vida e dizer que Ele pode fazer a mesma coisa na vida de outros que necessitam. E o testemunho da igreja tem esta necessidade para que o mundo creia em Jesus.
A unidade da igreja é um sinal poderoso para o mundo. Às vezes nós não entendemos isto ou sequer pensamos nisto. As pessoas que nos visitam, que nos veem, sentem se a igreja vive unidade ou não. Quando vivemos em amor, perdão, cooperação, mostramos que há algo sobrenatural entre nós. Perdão não é para qualquer um. Amar alguém que não merece o nosso amor, só Cristo. Ou alguém que este amor de Cristo foi plantado verdadeiramente no seu coração. Ele diz que nós devemos amar a todos e até mesmo, aliás, os nossos inimigos. Imagina os nossos irmãos. E a nossa campanha de missões nacionais depende disto. Não é somente as nossas ofertas, não é somente cumprirmos o nosso alvo. Há pessoas ao nosso redor que precisam de Jesus. A nossos familiares, a nossos amigos, a nossos vizinhos. Enquanto que a comunhão, o perdão, a cooperação, nós mostramos que há algo sobrenatural entre nós, a divisão traz escândalo. Fofoca frequente, mau testemunho. E o mundo, meus amados, está cansado de discursos religiosos. O mundo está cansado disto. O mundo quer ver cristãos autênticos. Quer ver cristãos em ação. E isso acontece quando nós vivemos como um corpo unido, como um corpo único. Quando nós fazemos juntos, a manifestação do Senhor é visível. E nós esperamos que no próximo domingo nós estejamos aqui juntos, tomando um café gostoso, orando um pelo outro, para que sejam bênção na vida de pessoas que nós pretendemos alcançar e falar do amor de Cristo. Esperamos que a nossa igreja dê essa resposta, porque há muitas outras igrejas batistas. Já imaginamos todo povo batista brasileiro evangelizando num só dia, saindo das quatro paredes, levando o evangelho para fora. No domingo, quando tomarmos o café, nós vamos dividir, nós vamos sair juntos primeiramente, louvando a Deus, cantando. Quem tem violão, traz violão. Quem tem pandeiro, como o Vilma entrou aqui no pandeiro, traz pandeiro. E nós vamos louvar ao nosso Deus para que todos vejam que o povo de Deus é alegre. E aí depois nós vamos colocar pessoas em lugares estratégicos. No mercado, na passarela onde o povo faz caminhada, em algumas ruas aqui vizinha da igreja, para que procuremos pessoas que aceitem ouvir falar de Jesus. A nossa unidade, queridos, não convence apenas com palavras, mas com atitudes diárias, atitudes de graça, de aceitarmos um ao outro como somos, com as diferenças, servirmos um ao outro com amor e buscando sempre a reconciliação, porque nós somos humanos e de vez em quando podemos até nos magoar um com o outro. Mas não permitir que isto seja motivo de nossa divisão.
Minha maneira de viver promove a unidade ou a divisão da nossa igreja? O mundo ao nosso redor consegue ver Jesus através da forma como eu trato o meu irmão. Para concluirmos, a unidade da igreja é preciosa. Não se trata apenas de dar-se bem um com o outro. Eu nunca tive problema com meu irmão. Mas você se relaciona como igreja do Senhor com o objetivo que o Deus eterno orou por nós, com a intenção de apresentar Cristo ao mundo? Ou nós estamos fazendo de conta, tanto faz, ou com indiferença com nosso irmão, com nossa irmã? Cristo orou por essa unidade. E hoje Ele nos chama a vivermos esta unidade. E que é uma responsabilidade nossa. Buscarmos essa unidade ou não. O desafio do Senhor ajuda-nos a sermos um. Esse é o grande desafio de Deus. É um desafio que somente nós podemos buscar. Vivermos esta unidade, de maneira que possamos apresentar Cristo em nós. Assim como o Pai é como o Filho. Eu quero que você tenha um tempinho para orar, para conversar com Deus. Se a maneira como você tem vivido realmente tem feito com que esta oração que Jesus Cristo fez por nós seja de fato uma realidade entre nós. O seu estilo de vida tem promovido a unidade da tua igreja? Ou você tem vivido uma carreira solo? Nós somos o corpo de Cristo, temos o mesmo Espírito. Experimentamos o mesmo batismo quando aceitamos a Cristo. O batismo no Espírito Santo. Precisamos valorizar um ao outro, assim como Cristo nos valorizou. Ele deu a vida por nós. E o que demos para que a nossa igreja seja una? Viva esta unidade. Eu quero dar um minutinho para que você reflita e coloque diante de Deus em oração qualquer dificuldade que você tenha de viver essa unidade que Jesus Cristo deseja que vivamos. Depois de um minuto eu estarei orando. Mas coloque diante do Senhor qualquer dificuldade que você tenha, com quem quer que seja. Abra o teu coração. Se você não tem se esforçado para que a igreja ande neste mundo em unidade, para que apresente Cristo através dessa unidade, coloque diante de Deus a sua dificuldade. Soberano Deus, Deus de infinita graça e misericórdia, o Senhor é onisciente, o Senhor conhece cada um de nós, conhece os nossos pensamentos, conhece o que está em nossos corações, muitas coisas que somente nós sabemos,
Não há nada encoberto diante do Senhor. E por isso, Pai, rogamos pelas tuas misericórdias sobre nós, para que, se necessário for, incomode nossos corações, para que busquemos esta unidade no teu Espírito. Que a tua graça seja sobre cada um que nesta noite o Senhor os trouxe. Que sejamos um instrumento em tua igreja para promover o teu reino. Opera no coração de cada um de nós que ouvimos a tua palavra, como o Senhor queres. Não permita, meu Deus, que venhamos ignorar a tua oração, venhamos ignorar o objetivo que o Senhor nos confiou, que é promover a salvação que o Senhor trouxe dos céus para todo pecador. Ajuda-nos, ó Deus, a fazermos diferença neste mundo, de maneira que vidas sejam transformadas através do nosso testemunho. Oramos em nome de Jesus. Amém.